capítulo 18, versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. Capítulo 18 de 2 de Reis, versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida, mas sempre bom, porque nós, muitas vezes, quando devemos tomar alguma decisão, nos baseamos muito por aquilo que nós vimos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar as nossas decisões pelaquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Diz assim o capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que no terceiro dia, o terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Feche seus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é espírito e é vida. Pai, nesta tarde, Senhor, que a tua palavra venha aos nossos corações, nos confrontar, Senhor, com as nossas atividades, com aquilo que nós tomamos muitas vezes como aprendizado, ou como muitas vezes o caminho que nós temos que andar. Senhor, que a tua palavra venha nos esclarecer e venha nos conduzir pelo caminho que devemos aprender a partir de hoje, Senhor. Que cada um de nós possamos a fazer o que é certo, buscando a tua presença e a tua ajuda, o teu socorro, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui a Bíblia vai nos falar de Ezequias, que assumiu, glória ao Senhor, o reinado. Essa pessoa, Ezequias, ele era bem jovem. É importante a gente ressaltar a sua idade, 25 anos. Glória ao Senhor. E quando ele assume o seu reinado, é importante a gente pensar a direção que ele tomou. O que ele usou para tomar uma direção como rei. Ele tinha outros reis que ele poderia observar e seguir o exemplo daqueles reis. Só que não tinha
não tinha, irmãos, nenhum rei. Se nós vamos olhar pelo pensamento dele, não tinha nenhum rei que pudesse ser exemplo para Ezequias. Não tinha. E você vai ver por quê. Nessa passagem, irmãos, a comparação desses versículos, Israel tinha desaparecido praticamente do cenário por causa da sua caída. Israel estava vivendo mais na idolatria do que servindo a Deus. E o livro dos reis se volta agora para o sul, a fim de registrar o declínio e a caída de Judá. E quando Ezequias foi sucessor de Acás, tornando-se o 13º governador, ele assumiu o poder instigando, nós vamos ver nessa passagem, já lemos aqui, instigando reformas espirituais. Não foi só chegar lá e eu vou trocar o João pela Maria, nem a Maria pelo João, porque são profissionais. Pode até que, em parte, isso funcione, mas cada autoridade tem que buscar também a presença de Deus. Se apegar a Deus. Foi o que Ezequias fez, irmãos. Reformas espirituais em grande escala. Ezequias purificou Judá da idolatria, bem como restaurou e dedicou novamente o templo para que Deus agisse. O povo, naquela época, glória ao Senhor, ele estava dedicado mais à idolatria. Se nós vamos pensar um pouquinho, provavelmente pelo nosso olhar, Ezequias não teria êxito. Porque Ezequias ia ser sozinho contra um povo que vivia na idolatria. Qual era o mais fácil para este povo? Adorar e se prostrar diante de uma serpente de bronze ou seguir a Ezequias, que vem falar de um Deus que não aparece. Nós só vimos os feitos de Deus, mas não existia, olha, está Deus. Então, para esse povo dessa época, ao nosso olhar, seria difícil Ezequias conquistar esse povo. Mas Ezequias, irmãos, diz a palavra do Senhor, que ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 29 anos, ele reinou em Jerusalém, fazendo a vontade de Deus. Que coisa importante. Que no versículo 3 você vai ver, é a Bíblia dizendo, não somos nós, e nem é o povo daquela época que vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. Não tinha ninguém naquela época que ele pudesse se espelhar. Por quê? Porque ele levou em conta a palavra, os mandamentos de Deus através de Moisés. E ele se apegou a Deus. Nenhum rei teria feito o que ele vai fazer agora. Talvez alguns fizessem algumas coisas, mas ele vai ser diferente. Diz a Bíblia que aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam os fiéis da terra. Deus estava olhando, andava com Ezequias. Por quê, irmãos? As nossas decisões fazem com que
Deus ande conosco. A Bíblia vai falar de Enoque e falar um pouquinho diferente, glória ao Senhor, mas vai dizer para nós que Enoque andou com Deus e não viu o quê? A morte. Então veja a importância que nós temos, irmãos, nas nossas decisões. Em quem eu vou me basear? Aonde eu vou tirar a direção para mim tomar na minha vida? A partir de um momento que eu tenho que tomar uma decisão. Seja lá o que for. Seja lá uma decisão de um trabalho. Seja uma decisão de formar uma família. Seja uma decisão de vender algo, de comprar algo. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Em todo momento, em todo lugar, eu e você precisamos que Deus esteja conosco. Aleluia. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Disse aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Só que algumas coisas Davi fez de errado. Ele fica ali aos olhos do Senhor, ele fez tudo que era reto. Mas a Bíblia vai dizer também, glória ao Senhor, que ele fez algumas coisas além do seu pai. Ele poderia se basear no que o seu pai fez? Simplesmente. Olha, eu vou me basear no que meu pai fez. Mas ele foi além, irmãos. Ele foi além. Eu vou seguir a Deus. Você vai ver que ele vai seguir a Deus. Se ele vai seguir o que aconteceu com o seu pai, glória ao Senhor, ele vai encontrar adultério, ele vai encontrar algumas coisas que aconteceram que não é exemplo para ele. Mas quando ele vai seguir ao Senhor, aí sim ele encontra só exemplos positivos para ele. Ele vai se dar bem, porque ele vai buscar a Deus, ele vai seguir a Deus. E aí o que me fala também, me chama a atenção, irmãos, que Davi encontrou alguns momentos de dificuldade e ele caiu na fraqueza. E a Bíblia vai dizer para nós aqui que Ezequias teve quem confrontasse ele, mas ele venceu porque Deus era com ele. Então, às vezes, irmão, nós temos que olhar que muitas pessoas, por pessoas boas que sejam, por pessoas que sejam usadas por Deus, eles não são totalmente exemplo para a nossa vida. A direção que nós temos que tomar está aqui na palavra de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, que Ezequias, no versículo 4, Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Você sabe quem é Moisés, né? Homem usado por Deus. Manso. Pessoa que falava com Deus. Ele poderia copiar o exemplo de Moisés, não é? Poderia olhar, Moisés fez isso, fez aquele outro. Eu vou seguir mais ou menos o exemplo de Moisés. Ele também não quis o exemplo de Moisés. Ele fez uso dos mandamentos de Moisés. Vamos lá. Diz que ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Era o que o povo idolatrava, usava. Mas ele sozinho. Por isso, se diz que um com Deus é maioria. Ele sozinho, irmãos, ele vai fazer a diferença naquele povo. E aí eu faço uma pergunta, por que nós muitas vezes não fizemos a diferença na nossa família? Por que nós muitas vezes não fizemos a diferença
no nosso bairro. Por quê? Algo está errado. E o errado não é Deus. Talvez seja as nossas atitudes, a nossa maneira de nos portar, não seguir a Deus verdadeiramente. Porquanto até aquele dia, o dia, irmãos, e dá para entender aqui, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Neustã é o quê? Quer dizer o quê? Coisa de bronze. O povo até aquele dia. Naquele dia, aquele homem, com aquele pensamento de servir a Deus, de seguir a Deus, mudou a vida daquele povo. Hã? O que você acha? Seria fácil ou seria difícil? Se ele viesse sozinho, sem Deus, é claro que os tempos eram outros. Vamos deixar bem claro, os tempos eram outros, tá? Naquele dia, quem olhava, é impossível Ezequias fazer uma mudança na mente desse povo. Por quê? E se olhassem somente para Ezequias, não iria acontecer nada. Mas quando a gente vê que Ezequias não vem sozinho, ele vem agarrado às promessas de Deus. Nós muitas vezes, irmãos, pecamos. Quando ele fala em pecamos, erramos. Não acertamos o alvo, porque não seguimos a orientação de Deus. Procuramos fazer as coisas mais fáceis. Ou às vezes, como eu estava até um pouquinho atrás, estávamos conversando com os irmãos na frente, às vezes porque nós nos apressamos. O tempo de Deus é o tempo de Deus, e o nosso tempo é o nosso tempo. E nós temos que chegar ao tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente pensa, bom, é agora que eu resolvo ou não. Quem te disse? Às vezes a gente diz assim, ó, amanhã eu estou lá na casa do fulano. Irmão, vou lá na sua casa amanhã. A Bíblia vai dizer para nós assim, que nós devemos dizer, pensar e assim fazer. Amanhã, se Deus permitir, eu vou lá na casa do irmão. Por quê? Porque Deus é que determina todas as coisas. Glória ao Senhor. Mas nós muitas vezes, irmãos, metemos os pés pelas mãos. Precisamos olhar a nossa vida, as nossas decisões e colocar na presença de Deus. Prefira perder alguns minutos, algumas horas ou alguns dias esperando um sim de Deus do que fazer algo que amanhã ou depois pode dar errado. As nossas astúcias às vezes nos põem em mau caminho. Nós precisamos buscar a Deus, que é o único certo, é o único caminho correto para o ser humano que não sabe nada desde a oportunidade que caiu em pecado. Quando nós caímos em pecado através de Adão e Eva, nós ficamos pessoas que não andamos no caminho correto. Existe muita tendência, existe muita atitude nossa que é por conveniência e não pela vontade de Deus. E a nossa conveniência, irmãos, aquilo que nos convém, ela até existe. Mas se for pelo agir de Deus. Entendeu? Quando nós buscamos do nosso jeito, não vai dar certo. Agora, quando nós buscamos da maneira em que Deus nos pede, Deus nos orienta, nós
vamos nos dar certo. Vai acontecer. Glória ao Senhor. E aqui esse rei, esse menino, podemos dizer com 25 anos, glória ao Senhor, disse que, versículo 5, deixa eu ver aqui algo que tem na minha Bíblia, do versículo 4, glória ao Senhor. O versículo 4, glória ao Senhor, aleluia. Siga o Senhor, e Ele dará a você o sucesso que você precisa. Quantos de nós, irmãos, precisamos de alguma coisa na nossa vida? Todos nós. Todos nós. No mínimo, o Gilense não precisa de muita coisa, mas ele precisa de saúde. Ele está aqui junto com vocês. Não é verdade? Aonde vocês precisam de algumas outras coisas. De que maneira nós vamos obter isso? Seguindo ao Senhor. Cada dia, siga ao Senhor. Vai chegar um momento que o Senhor vai dizer: aqui, meu filho. Qual foi a mudança que aconteceu lá com a chegada de Ezequias? Ele chegou lá instigando mudanças espirituais. Nós precisamos transformar nossas decisões, irmãos. Não só em atitude, mas também em vida espiritual. Cada dia que passa, a nossa vida, a nossa família, nosso ser, nosso trabalho, nossa saúde, tem que ser espiritualizado. Nós temos que colocar na presença de Deus. Nós precisamos de seguir a Deus. Precisamos de entender que sem o cuidado de Deus nós não vamos longe. A Bíblia vai dizer, leram o Salmo 23 aqui, o Senhor é meu pastor e nada ou nada me falta. Alguma coisa poderia estar faltando, né? Mas o salmista está dizendo, nada me falta. Por quê? Ele está sob os cuidados de Deus. E Deus sabe, irmãos, que no momento que você precisar, Ele vai alcançar para você. Mas Ele sabe, Ele cuida da tua vida. Glória ao Senhor. Muitas vezes para nós está fazendo falta. Mas Deus está sabendo que não é falta. Ele amanhã, Ele vai te suprir a tua necessidade. Quando nós vivemos dependendo de Deus. E aí vai dizer assim a palavra do Senhor. No Senhor, versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou. Não está dizendo aqui, irmãos, que ele confiou no Davi? Que ele confiou no Moisés? Não. Ele confiou em Deus. Quem ele não enxergava, mas ele sabia que existia. Você sabe que existe Deus? Levanta a sua mão. Glória ao Senhor. Não fique com vergonha. Levante bem alto. Glória ao Senhor. Foi o que esse jovem fez. Deus existe. E eu vou confiar nele. Você imagina eu chegar numa nação, num povo, não sei quantas mil pessoas eram. E ele disse, vai mudar. Eu vou derrubar essa serpente, eu vou quebrar isso aqui. E o povo não vai se revoltar. Pelo contrário, vão seguir o caminho certo. Só confiando em Deus. Glória ao nome do Senhor. É algo tremendo. Confiar em Deus. E vai nos dizer assim, de maneira que depois dele, não houve nem semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O que ele fez, irmãos? Mudança. Mas como ele fez essa mudança? Confiando em Deus. Ele se deu bem? Se deu. Mas por quê?
Porque confiou em Deus. Pega para o irmão que está do lado, siga a direção de Deus. Às vezes é difícil, irmão, porque nós somos muito apressadinhos. A gente quer que resolva tudo hoje. Mas Deus tem o seu tempo. E aí tem que esperar. Sabe por quê? Deus tem um compromisso com ele. Ele não pode dar nada para você que não venha a ser bênção na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. As bênçãos do Senhor enriquecem e com ela não vem o desgosto. Glória ao Senhor. Tudo que Deus dá para a tua vida, glória ao Senhor, vai ser bênção que vai te trazer alegria. Vai te trazer felicidade. Glória ao Senhor. Mas não se apresse. Espere a vontade de Deus. Glória ao Senhor. O caminho com Deus é um caminho certo. E vai nos dizer assim, ó. Foram antes dele. Não houve ninguém. Os outros eram proibidos de tomar essa decisão? Não. Poderiam ter tomado? Poderiam. Mas só ele. Para deixar o exemplo para nós. E o recado para nós. Siga a direção de Deus, que ele vai te dar a vitória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Diz assim, ó. E aqui nesse versículo, no versículo 6, diz assim, ó. Por quê? Aí veio o porquê da vitória. Por que dele quebrar todas as serpentes lá, quebrar as estátuas, quebrar todas as coisas e o povo não se revoltar contra ele? Por quê? Aqui vem a resposta. Por que ele conseguiu fazer essa mudança toda? Quantos de nós precisamos de mudança na nossa família? Quantos tem que elas precisam, e todos precisam de Jesus, mas nós não conseguimos levar Jesus até eles? Por quê? Porque nós não se achegamos, nós não buscamos Deus, nós não servimos Deus verdadeiramente, irmãos. Nós ainda hoje temos os nossos defeitos, as nossas manias, o nosso jeito que muitas vezes nós dizemos, eu sou assim e não vou mudar. Eu nasci assim e não vou mudar. Se tu não vai mudar, tu nunca vai adquirir nada, não vai receber uma bênção de Deus que tu precisa. Ah, mas eu continuo sendo bravo, eu não me amanso, não sei, ninguém vai me amansar. Só vai te dar mal. Deixa Deus mudar a tua vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Ainda hoje, Deus quer mudar a nossa vida, irmãos. Por isso que Ele fala conosco. Que nós devemos ouvir a sua palavra. Devemos ouvir o seu conselho, a sua orientação. Deus é tão amoroso, tão paciencioso, tão misericordioso, glória ao Senhor, que ainda hoje usa alguém para falar conosco. Por quê? Ele está esperando. Diz assim, ó, porque se chegou ao Senhor. Ele não se chegou a nenhum político, a nenhuma autoridade. Não. Se chegou ao Senhor. Pode estar acontecendo o que está acontecendo. Nós precisamos nos chegar ao Senhor. Pastor, mas tem alguma coisa que a gente tem que fazer, tem que tomar uma decisão. Ou A ou B, ou C ou D. Mas vai pelo caminho que o Senhor nos orienta. Vai por esse caminho que o Senhor apoia. Glória a Deus. E aí vai dizer assim, ó. Não se apartou de após ele
e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Qual é o problema de muita gente se apartar de Deus? E a gente fica pensando assim, pastor, mas eu tenho feito tudo certo. Tem muita coisa que a gente pensa que está fazendo certo. Mas, na verdade, nós estamos longe dos mandamentos de Deus. Nós precisamos espiritualizar. Lembra o que Ezequias chegou lá fazendo? Transformando, colocando mudanças espiritual. E o que muitas vezes atrapalha a nossa vida, irmãos, é que nós pensamos que a espiritualidade não faz diferença na nossa vida. Para mim, pastor, eu estou com um probleminha no estômago aqui, mas não sei, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, não sei o que, ficou meio mal, hein? Será que não é raiva, às vezes, de uma pessoa, que às vezes a gente fica bravo, com raiva, e os nervos, né? A musculatura começa a ir trabalhar, e a gente cada dia vai passando, e a raiva vai aumentando, e um dia começa a ir aparecer até uma úlcera. Por quê? Porque a raiva que nós temos de uma pessoa, que nós não liberamos perdão, um dia ele pensa, foi porque eu comi demais. Né? Não. Cuidado, que às vezes uma doença, ela vem lá num problema espiritual. Raiva, pecado, coisas que às vezes acontecem. Esconder coisas dentro de nós. Só para você conseguir entender que a nossa vida espiritual influencia na nossa saúde, inclusive. Para nós ter vitória, nós precisamos que caminhar nos dois lados. O nosso dia a dia tem que ter a nossa vida espiritual. Escutava hoje de manhã, e nada a ver com a mensagem, porque só simplesmente vou colocar agora aqui, com a mensagem, já faz uns 2, 3 dias, eu já tinha olhado, glória ao Senhor, e estava deixando Deus trabalhar comigo, né? E aí o pastor estava dizendo, nós temos que aprender que o nosso dia tem que ser espiritualizado. Nós precisamos nos levantar e colocar o nosso dia na presença do Senhor. Aleluia. Colocar a nossa família na presença do Senhor. Glória a Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que colocar na presença do Senhor. Dizer, Senhor, dirige a minha vida pelo melhor caminho, Senhor. E com certeza o Senhor vai nos dirigir. Vai nos evitar de encontrar coisas que nós não devemos encontrar. Você olha as notícias, irmão. Mas uma pessoa vai indo, aí vem um outro no costado de bicicleta, às vezes só dá um encostadinho no carro da pessoa, e ali já vira uma briga e até morte. Irmão, nós precisamos de manhã, Senhor, cuida da minha saída e meu retorno. Que eu não bato em ninguém, que ninguém bata em mim. E se acontecer, bueno, Senhor, dá-me tranquilidade para que eu possa resolver todos os problemas. Nós precisamos colocar na mão de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vai nos dizer assim, porque você chegou ao Senhor, não se apartou, ele teve oportunidade, ele teve dificuldades, ele teve algumas coisas que vieram contra ele, forçando ele a se afastar. Por isso que a Bíblia vai dizer que não se afastou. Talvez no pensamento, talvez na vontade, talvez alguém disse, deixa de ser bobo, não faz isso, não faz aquele outro. Ele não vou me apartar de Deus. Decidi. Sim. Não. Não para a serpente, e sim para Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E aí veja o último versículo que nós lemos. Versículo 7. Assim
A gente não enxerga, irmãos. A gente não enxerga. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? A Lia está no canto. O Olito está ali. Né? Georgiano está ali. O irmão Paulo está ali. Mas Deus, onde é que está? Nós não enxergamos. É um ato de fé. A fé que uma vez nos foi dada, vamos usar, irmãos. E vamos seguir o Senhor, glória a Deus. E aqui vai dizer assim, ó. Assim foi o Senhor com ele. Ele não via, mas aonde ele andava, Deus andava com ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele já não faz tal coisa. Ou vamos fazer assim, Deus. É mesmo assim mesmo. Hã? Ele disse assim, ó. Não se... o Senhor foi com ele. Para onde quer que saía. Hã? Agora vamos ver uma coisa, irmãos. Não é só dizer, fazer uma oração de manhã, Senhor, cuida da minha saída e meu retorno. Hã? Não é isso? É assim que a gente faz ou não? Hã? Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Que ele se conduzia como? Com prudência. Com prudência. O que quer dizer? Que ele procurava andar como cristão verdadeiro. Ele procurava se desviar do mal, da aparência do mal, das coisas que não são agradáveis a Deus. Ele procurava se desviar, andava com prudência. Tem a prudência, tem a imprudência. Hã? Andar e se cuidar diligentemente ou andar negligentemente? Ele andava com prudência. Ele, além do cuidado que ele sabia que o Senhor cuidava dele, mas ele fazia a sua parte. Qual é a nossa parte que nós temos que fazer hoje, irmãos? Além de nos portar, antes de tomar qualquer decisão, vamos colocar na mão do Senhor. Aleluia. Ele diz assim, ó. Olha aqui, eu falei que alguém poderia ter sido contra ele. Se revoltou contra o rei da Síria. O rei da Síria queria que ele servisse ele. Hã? E o que ele fez? Ele sozinho. Olha o que a Bíblia diz. Ele revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Puxa para a nossa vida agora. Todos os dias o diabo está querendo que nós vamos servir a ele. Ele foi provocar Jesus. Se tu és filho de Deus, te atira lá embaixo porque os anjos vão ter que cuidar. Te segurar. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Por que tu vai estar passando fome se tu pode... Né? Se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquele outro. Todos os dias, irmãos, o inimigo está nos provocando, nos tentando a fazer coisas erradas. Não faça. Seja como Ezequias, não deixe o rei da Síria lhe vencer. No caso hoje em dia, não deixe o mundo lhe vencer. Não deixe o inimigo lhe vencer fazendo coisas erradas. Você entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor vai cuidar. Aleluia. Mas procure cada dia, glória ao Senhor, viver uma vida que agrade a Deus. Não deixe, glória ao Senhor, aleluia, que as suas decisões sejam tomadas de maneira leviana. Tome decisões com base na palavra de Deus, que Deus vai guardar a sua decisão. Muita gente, irmãos, não prospera, muita gente não leva avante os seus planos, os seus projetos. Por quê? Porque não colocam na presença de Deus. Não tomam com base as decisões
da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que o Deus que Ezequias servia é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou, ele não ficou velhinho, ele não ficou de cabelinho branco, não, ele continua sendo o mesmo Deus. Glória ao Senhor. É que o povo, irmãos, vai passando o tempo e a gente vai se acomodando. E a gente vai ficando acomodado. E aí, eu me esqueci hoje de orar. Me levantei tarde, não deu para orar, não sei o que mais, vou sair correndo, papapá. Vai orando pelo caminho. Eu lembro quando trabalhava aqui pertinho, irmãos, o pessoal que mora na Morada Colina ali, passava na cada boca de rua que passava ali, eu ia sempre orando. E às vezes tinha um final de semana, e tinha aqueles términos de baile, não vou dizer o lugar, todo mundo sabe. E a gente passava por cada turminha, horrível. Aí eu ia passando naquelas bocas de rua ali da Morada Colina, Senhor, salve esse morador aqui. Estou dizendo a presença de Deus. Senhor, que para esse lado aqui, salve esse morador aqui, Senhor. Eu ia orando para me guardar daqueles possíveis adversários, mas também pedindo a Deus que salvasse aquelas pessoas. Glória ao Senhor. Você pode ir orando. A sua caminhada, onde você sai caminhar, você vai sair andando por aí, para algum lugar, você vai orando, pedindo a Deus que lhe guarde, mas também ore por alguém que você sabe que tem ali, que está precisando de Jesus. Viva a sua vida espiritual intensamente. Aleluia. Glória ao Senhor. Caso contrário, irmão, você vai ser uma pessoa simplesmente mais um. Ezequias não é mais um. Ezequias é um rei que ninguém vai ser igual a ele. Ninguém foi e ninguém vai ser. Glória ao Senhor. Por que você não pode ser também diferente? Deus está aí para ajudar você. Deus está aí esperando que você tome a decisão de seguir a Ele. Glória ao nome do Senhor. Termino nessa tarde dizendo para você: sirva a Deus todo momento da sua vida. Ao você servir a Deus e seguir a Deus, você está sendo servido por Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quando nós servimos a Deus, irmãos, quando nós deixamos nossa vida na presença de Deus, vivemos cada momento na presença de Deus, aleluia, nós é que somos os beneficiados. Glória a Deus. O benefício é seu. Quantas vezes o inimigo vai tentar derrubar você, mas ele não vai poder, porque Deus anda com você. Aleluia. Você precisa colocar sua vida na presença de Deus. Pastor, eu tenho servido a Deus até hoje. Tenho seguido ao Senhor, tenho tido problema. E se tu não tivesse seguido ao Senhor, talvez tu não existisse mais. Não sei. Mas faz melhor ainda. Coloca a tua vida na presença do Senhor e deixa Deus te cuidar. Deixa Deus guardar a tua vida. Glória ao Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.